nossa última sequenciazinha antes da prova, tá? Então acompanhe isso aqui muito bem, anote muito bem, né? E alguma dúvida, alguma coisa a gente resolve, beleza? Então bora lá, a gente vai falar sobre chuva ácida, né? A chuva ácida que é um dos problemas ambientais urbanos, beleza? Assim como eu havia comentado sobre os outros, o que é notável sobre a chuva ácida? A chuva ácida ela pode ocorrer na natureza? Sim, ela pode. Né? Ela é um pouco mais rara do que todos os outros processos, tá? Por quê? Porque para que ela ocorra na natureza, você precisa, talvez, de uma erupção vulcânica, né? Ou algum processo que acabe, então, levando, né, esses elementos como óxido de enxofre, de nitrogênio, o dióxido de carbono para a atmosfera, né? Mas ela ocorre, então, de modo natural? Sim, ela ocorre. Né? E a grande questão é que nós, seres humanos, acabamos, digamos assim, criando um modelo artificial aí dessa chuva ácida, né? Que é, na verdade, talvez a nossa própria existência, né? Porque todos os processos que nós utilizamos para produção, para transporte, todos eles vão acabar influenciando de modo direto na chuva ácida, tá? A primeira ideia é que a chuva ácida não vai ocorrer em regiões de pequeno porte industrial, tá? E também tem uma outra coisa, né? A chuva ácida não é ácido que vai chover, beleza? Então, tipo, primeira ideia é isso, vai com calma, né? Desacelera o termo aí, chuva ácida, né? Não é ácido, então, que vai chover. Então, na verdade, o que ocorre? Ó? Se você acompanhar aqui o ciclo, né, a gente tem aqui ó, um carro gerando poluição, uma casa, né, algumas outras casas, uma indústria, né, todos eles, então, estão liberando gases aqui na atmosfera, né, o óxido de enxofre, de nitrogênio, dióxido de carbono, né, e o que vai ocorrer? Esses gases eles vão chegar então na atmosfera, né? Vão subir aí nas camadas mais superiores, né? Logicamente, só da troposfera, tá? A troposfera que é a primeira camada então da atmosfera. Eles vão chegar ali e eles vão sofrer uma reação com a água, né? Então, olha só, os gases se combinam com gotículas de água para formar ácidos. Né? Mas a concentração desses ácidos, então, na atmosfera, nas nuvens, na água da chuva, ela é baixa, né? E por isso a gente tem, então, um pequeno detalhe. As reações que nós vamos falar aqui, que nós vamos demonstrar, como, por exemplo, a corrosão de estátuas, elas não vão ocorrer com uma chuva, né? Porque, tipo assim, se você olha para uma estátua dessa aí, você vai olhar e falar, nossa, mano, o cara que fez aí ele era meio ruim, né? Tipo assim, eu não sei se eu consigo fazer, mas eu conseguiria dar uma definida melhor nesse rosto aí, né? Porque, tipo, só dá para saber quem que é se você ler o nome ali embaixo. Então, na verdade, é uma estátua perfeita, né, com o rosto muito bem definido, mas quando ela foi instalada aí nesse local. Por quê? Porque a chuva ácida ela vai agir, então, durante grandes períodos, né? Por exemplo, você não vai notar de modo assim intenso a corrosão de uma estátua em um ano, né? Mas em 10 você tem um resultado desse aí. Né? Se você tiver grandes períodos, né, ainda maiores, você pode ter essa imagem aí, ó, que é um clássico, né? Inclusive essa imagem é de um exercício sobre chuva ácida. Então o que está acontecendo? Olha só, a estátua ficou completamente desfigurada, né? Então essa corrosão ela vai ocorrer, principalmente é notável em estátuas, porque as estátuas são muito bem definidas, né? Quando você instala elas ali, mas como elas ficam a céu aberto, todas as chuvas vão ocorrer ali e vão acabar reagindo com essa estátua. Então, note o seguinte, ó, uma cidade como Marília tem chuva ácida? Olha, praticamente você pode desconsiderar, né? Por quê? Porque o nosso nível industrial, ele não que ele seja tipo assim de se ignorar, tá? Mas assim, não é tão grande, não é tão intenso.
Agora, se você pega uma cidade como Campinas, como São Paulo, né, ou então cidades com acúmulo de indústrias, né, como a cidade de Cubatão, você tem muito mais nítido esse processo ocorrendo, né, muito mais visível. Então, nas cidades pequenas e até algumas médias, a chuva ácida ela não vai ocorrer, né? Mas existe um outro fator que também é notável. Se a sua cidade é pequena, mas é perto de uma grande cidade, vai ter chuva ácida? Vai. É só o vento levar esses elementos, né? Então, as cidades vizinhas de São Paulo têm sim uma grande ocorrência de chuva ácida, né? E eu estou falando isso pelo seguinte: quando a gente pensa para o Brasil, uma cidade vizinha de São Paulo, nem tem problema, né? Até porque boa parte da população vai trabalhar em São Paulo, então aquela coisa, a gente gera um prejuizinho aí para vocês, mas também a gente devolve em grande quantia, né? Nos salários dos trabalhadores. Agora, quando você pensa para a Europa, por exemplo, você tem um problema um pouco maior, né? Se você imaginar um país como a Alemanha, o nível de produção industrial é muito maior que do Brasil, muito maior que do estado de São Paulo, e a Alemanha acaba gerando chuva ácida em outros países. E se fosse o problema, você acabou com as minhas estátuas, né? Fala, não, beleza, a gente compra outra para vocês, né? Fala, eu tenho um artista aqui no meu país, não, mas a gente faz outra para vocês, devolve todas as estátuas, né? Mas o problema ele é um pouco maior, ele é um pouco mais abrangente, né? Porque, isso aqui é uma vegetação, né, uma mata de taiga, e ela simplesmente foi quase destruída aí por conta da chuva ácida. Ou seja, sim, existem biomas que são muito, muito frágeis, né, que não vão conseguir aí tolerar muito bem uma chuva ácida. Por exemplo, aqui no Brasil, a Mata Atlântica vai ser, digamos assim, a mais ofendida, a mais atingida por esse processo. Mas acontece que a vegetação tropical ela é mais bruta para essas coisas, né? Por quê? Porque a própria tendência é que o solo seja mais ácido, então ele não sente tanto. Agora, regiões temperadas, como aquela imagem que eu mostrei, vão sentir bem mais o impacto. Dei um spoiler. Mas então acontece o seguinte, os solos eles vão tender a ficarem mais ácidos. Então imagina, a cidade de São Paulo, se não tivesse a quantidade de indústrias que tem, o solo seria menos ácido, né? Agora, assim como eu disse, né, as regiões tropicais têm a tendência já a ter o solo ácido. Então quer dizer que se eu tenho já essa tendência e além de tudo a chuva ácida, o solo vai ficar muito mais ácido e ácido mais rapidamente? Sim, exatamente isso. Então quando o cara vai plantar, por exemplo, em São Paulo ou ali nas regiões próximas à cidade de São Paulo, né, porque tem chuva ácida, ele vai precisar, por exemplo, utilizar o calcário, né? Ou seja, um custo a mais para a sua produção. Beleza? Então, ele vai deixar os solos mais ácidos, ele pode também ter uma atuação muito intensa, ele não, né? Ela, a chuva ácida, pode ter também o aumento da acidez de lagos, represas, fontes, né? Existem casos até daqueles peixes que ficam em fontes terem morridos. Morridos não, né? Morrido. Por quê? Porque é tudo água parada, né? Você pode ver, não tem rio aí escrito, né? Não tem rio aí marcado aqui embaixo. Por quê? Porque no rio a água corre, né? Existe até uma frase que eu não vou me lembrar agora exatamente de quem, é que você nunca toma banho no mesmo rio duas vezes. Como assim, gente? Porque a água é outra, né? A água mudou. Então, simplesmente esse fato vai trazer para a gente a pequena questão, que é a seguinte: todos os corpos hídricos que ficam ali parados, né, a exemplo de lagos, represas e fontes, eles vão ter a acidez da sua água aumentada. Acontece que o peixe ele vai ser completamente dependente de diversas questões relacionadas à água e uma delas é a acidez. Então quer dizer
que se eu tenho água parada com os peixes lá e aumento muito a acidez dessa água, eu mato os peixes? Sim, você mata os peixes, né? Então, mais uma questão que influencia e que envolve a chamada chuva ácida, né? Eu poderia parar aqui, mas não vou, porque eu vou passar 2 temas nessa aula, né? E um apenas na próxima, tranquilo? Então continuemos aqui, ó, com a enchente urbana. O que vem a ser enchente urbana? Enchente urbana é quando você tem ali muita água, né? Você até pode falar assim, um alagamento, né? Não, então, ó, geograficamente falando ou hidrologicamente falando, não é bem o termo que a gente utiliza. O alagamento, ele é comum. Deixa eu só ver se eu coloquei a imagem aqui, ó. Tá, não coloquei. O alagamento, ele é comum em rios. Ou seja, a enchente é um problema. O alagamento é uma coisa normal. Então, o rio, ele sempre vai ter a sua margem, que é a inferior e a superior. A inferior vai ser nos meses de seca. Então, por exemplo, se você estiver andando por agora, né, se não chover muito mais assim, se você for viajar assim, você vai ver todos os rios ocupando sua margem inferior. Eles estão todos bem baixinhos, né? E esse ano foi especialmente seco. Então eles vão estar bem baixos. Mas acontece que quando começar a chover, né, tipo assim, você tiver um grande período já de chuva, por exemplo, lá para janeiro, por aí, você vai ver o rio ocupando a sua margem superior, ou seja, ele já recebeu bastante água, né? E nesse momento, ele vai poder transbordar, ele vai poder passar um pouquinho, então, essa margem superior, o que gera alguns alagamentos, né? Mas o normal é, quando o rio abaixa, então esse alagamento vai embora junto com o rio, é água do próprio rio. Beleza, qual que é o grande problema da enchente urbana? É que a enchente urbana não é exatamente um alagamento. Então, em qualquer período do ano que você tem bastante chuva, pode ter enchente, né? No período das cheias, ou seja, no período do verão para a gente, porque nosso clima é tropical, ela vai ocorrer, vai ter uma grande incidência, então, vai ser mais comum. Por quê? Porque a gente teve algumas ideias assim geniais, né? Como você bem pode ver nessa imagem aqui, ó, né? Esse rio aqui, que eu poderia saber qual que é, mas eu não sei, porque eu peguei a imagem só porque eu gostei do que eu vi. Mas esse rio aqui, ó, ele está todo concretado, ou seja, fizeram um canal para que o rio passasse. Qual que é o problema disso? Bom, o problema disso é porque essa é uma engenharia muito antiga, muito arcaica, muito ignorante, né? Que é a seguinte: eu impermeabilizei todo o percurso do rio. Então, isso vai fazer com que esse rio praticamente não tenha absorção de água para o solo, né? Então, toda a chuva que caiu na cidade vai efetivamente para o rio, porque a cidade também está toda concretada, toda cheia de asfalto, né? Então, o solo vai receber muito pouco dessa umidade. Então, essa quantidade de água, que é maior que o normal, porque é no período de cheia, de chuvas, né? Ela não vai ter para onde ir. E isso vai fazer, então, com que a cidade se encha de água, né? A gente vai ter, principalmente aqui, uma ideia que a drenagem é insuficiente, porque você bem pode ver, ó, isso aí é uma favela, né? Nas favelas, comumente, você não tem asfalto, então quer dizer que tem uma boa área de absorção de água, mas acontece que, mesmo assim, essa favela deve ser em uma área irregular, deve ser em uma área muito baixa, ou seja, quando o rio sobe, ele vai inundar naturalmente essa favela, né? Todas as favelas, gente, todas elas, que não forem lá longeão do centro, bem longe, elas ocupam alguma área que tem algum problema, né? Pode ser uma área de muita inclinação, que aí são os morros, né? Pode ser também o fundo de um vale. O fundo de vale, o problema do fundo de vale é que no fundo do vale normalmente tem um rio,
né? E daí, quando você tem muita chuva, esse rio vai fazer exatamente o que eu já comentei com vocês. A margem inferior e depois, ó, a margem superior. E o cara, se ele construiu a casa dele no meio desse caminho, ele está morando dentro do rio. Fala, não, mas quando eu construí a casa, o rio não estava aqui. É lógico, porque você pegou o período que ele estava ocupando suas margens mais abaixo, né? Então, na verdade, o cara mora dentro do rio. Por isso que boa parte das favelas elas deveriam ser desocupadas e o governo construir casas dignas em outros lugares. Mas por que o governo não vai lá e tira todo mundo, mete a máquina aí, ó, moe essas casas tudo, fala, vamos pegar isso aqui e já vamos aproveitar para fazer concreto para construir as casas novas de vocês? É porque a parte de construir as casas novas vai ser muito caro, porque o cara tem que comprar o terreno e tem que construir as casas. Se for cobrar, ele tem que cobrar, tipo assim, abaixo do preço de custo, o governo vai ter que dar ajuda, então isso fica muito caro. Então é melhor deixa a água levar, deixa a gente morrer, deixa, né? Então, exatamente a enchente urbana, ela poderia ser melhor controlada, né? Mas, por exemplo, os bueiros que a gente instala para absorção da água, porque daí, tipo assim, ó, não é segredo para ninguém que a cidade está toda concretada, né? Ninguém vai, nossa, fizeram asfalto. Não é segredo para ninguém. Então, o que os administradores das cidades vão fazer? Eles vão construir galerias e tudo mais, né? Essas galerias, esse sistema de drenagem, ele por si só ele já seria insuficiente. Você precisaria de mais, né? Por quê? Porque o governo sempre vai construindo atrás da demanda. Então, tipo assim, tá inundando um monte ali e tal, sei lá o que. Aí eles vão lá e constroem uma galeria, sendo que eles já deveriam correr adiante, né, e já construir para a cidade toda, né? A drenagem da cidade inteira tem que ficar mais eficiente. Mas não, eles fazem um por um. Mas mesmo assim, quando eles constroem, olha só o resultado disso, né? Muito lixo que não foi depositado de modo correto acaba bloqueando os bueiros. E daí bloqueou o bueiro, aí já era, né? Vocês não têm noção do quão forte é uma garrafa PET. PET daquelas descartáveis, sabe, de refrigerante, 2 litros. É aquela lá. Se você, por exemplo, vai descartar uma garrafa daquela, a primeira coisa que você precisa fazer é amassar ela muito bem. E aí depois, se você quiser, você tampa, né? Por quê? Porque se você joga ela fora no seu tamanho normal e principalmente tapada, você sabia que 2 garrafas daquela lá você põe tipo, no sovaco, você tá com flutuador, tá com um salva-vidas ali, ótimo, junto de você? Outra coisa, eu já vi essas experiências. O cara pegar uma caminhonete e colocar, tipo assim, 4 garrafas vazias, tá? Só que fechada, de PET, 4 garrafas. O cara coloca só uma plataforma em cima, né? Pra, sei lá, não furar, não acontecer algum problema com o pneu da caminhonete. E colocar uma caminhonete em cima de 4 PETs. Ou seja, como que você acha que a água vai conseguir fazer a PET passar pelo bueiro, né? Não vai passar, vai bloquear e bloquear de um jeito fenomenal. Não adianta fazer força, você não vai conseguir fazer a garrafa PET passar por um espacinho desse aí. Então, o próprio homem ele acaba influenciando de modo direto no processo de ocorrência das enchentes. Seria só você descartar o lixo de modo correto que isso não aconteceria, né? Então, esses problemas todos se somam. Moradias irregulares, essa ideia aí, ó, genial, né? Igual, essa aí é a imagem do rio Ipiranga. Então, olha só, aqui o primeiro desenho, né? Você tem ali o nível da rua e tudo mais, daí acontecia as enchentes. Aí o que os caras fizeram? Falaram, não, vamos fazer o seguinte, a gente alarga o rio, cava ele, né? E concreta tudo, né? Olha lá, tudo de concreto. Acontece então que a cidade cresceu, as áreas
que também não têm absorção de água aumentaram, né? E simplesmente o problema da enchente urbana também aumentou, né? Simplesmente o que nós temos? A gente tem o aumento da produção de lixo, a gente tem o aumento das áreas impermeáveis e a gente não tem nada feito para solucionar isso. Né? Algumas cidades estão aí tentando construir, mas isso é aquele tipo de obra que não dá muito voto. Por quê? Porque a população não vê. É igual fazer tratamento de esgoto. Você vai lá e faz uma baita de uma estação de tratamento de esgoto e tudo mais, tal, mas como a população não vê, isso não é nada. Então o que os políticos vão preferir fazer? Vão preferir fazer obras que a população vê, né? Por isso que existe um dito que é você inaugurar um chafariz, né? Você vai lá e faz um chafariz, nossa, a população toda vê, todo mundo, olha que bonito e tal. Agora você vai lá e inaugura uma estação de tratamento, né? Um sistema de coleta de água de chuva para que não tenha enchente. Ninguém vê, é subterrâneo, né? Então daí ninguém dá valor. Beleza? Então, ó, a enchente urbana é um dos problemas urbanos que nós vamos analisar e vamos ter para a nossa provinha. Beleza? Então, ó, beijão para vocês, tchau, tchau e até mais.